desse Brasil, todos com o pé na rua. Quem caiu, quem morreu, quem sofreu, quem viveu já nasceu na cor. Nós é negro, índio, pardonago, filhos desse Brasil, todos com o pé na rua. Então, começando nossa live aí, primeiramente pedimos desculpa pelo transtorno, mas é isso, fazer live é isso mesmo, mas estamos aqui na missão, né, para tentar levar mais informação possível dentro do Esquerdo Web, né. No começo da live anterior, eu tinha falado, né, que essa live a gente vai falar um pouco desse cenário todo que está acontecendo, né. Eu vou começar com a frase que marcou, né, pra gente a semana, que é eu não consigo respirar. E a gente também que consegue respirar também tem medo de morrer a todo momento por um vírus, por apenas viver e ser negro, né? Então essa frase acaba caindo em vários contextos. Para dividir esse debate comigo, eu tenho aqui a Eliane Almeida, do Aquilombar, lembrei agora, do Aquilombar também, jornalista. Não, Rede Quilombação, Aquilombar é o projeto. Tá bom, perdão, errei mais uma vez. Jornalista também da revista Fórum, tem um programa todo dia lá no canal do YouTube da Fórum, que é às 8h30 da manhã às 9h. Isso. Ótimo programa, indico para todo mundo ver. E também da Marcha das Mulheres Negras e pesquisadora da USP, aí manja muito de teatro negro, vem militando e trabalhando com isso há algum tempo. E se isso também cabe dentro do Lattes, uma grande amiga minha. Essa é a melhor parte. Também, sim, para mim também. Também do meu lado aqui eu tenho o companheiro Severino, professor da rede estadual, militante da SOB e dos Professores em Movimento. É um companheiro que sempre está aí em atividade, está colocando sempre a cara a tapa mesmo para manter a militância, fazendo um trabalho muito importante nessa época aí de pandemia no Coletivo Alguns Dias, e vem somar com a gente nesse debate também. Galera, para começar, eu queria começar, vou jogar a bola primeiro para o Severino. Severino, violência policial não é uma grande novidade para a gente. Violência policial mundo negro. Importante que houve essa luz. Beleza, temos esse problema também. Você que é professor da rede estadual, tivemos o Adia Enem, teve essa luta para adiar Enem, e afetava em grande parte também quem? A população negra, de grande parte, que manteve essa data do Enem. Toda essa questão da educação EAD, quem também é afetado, né? O pessoal periférico, em grande maioria negro, ou seja, são N problemas que sempre caem no mesmo lugar, essa água sempre ficou no mesmo rio. Queria que você colocasse para a gente um pouco, em 10 minutos, falando sobre todos esses temas, e até a gente chegar nesse ponto que estamos hoje, em todas essas manifestações. Por favor, com a palavra, Severino Félix. Então. Beleza, galera, obrigado pelo convite. Boa noite aí, Eliane, boa noite, Zeca. Um prazer estar participando aqui dessa live nesse momento praticamente histórico, né? Durante esse período de pandemia para a gente, ainda mais que é da comunidade negra. Esse processo de EAD, né, que caiu agora, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem, assim como o Norte, e a questão do Adia Enem, é algo assim que prejudica bastante a população, né, pobre, a população periférica e a população negra. Então, a gente sabe que essa questão do ensino EAD é uma forma, assim, de exclusão, né, exclusão digital e exclusão daquelas pessoas que mais necessitam nesse momento de estar com professores presentes, aulas presenciais, para estar, assim, se fortalecendo intelectualmente a disputa por uma bolsa no ensino superior. Nós tivemos uma conquista importante aí, que foi o ProUni, né, que através do ProUni a gente conseguiu, assim, várias comunidades negras, pessoas negras terem acesso à universidade, e principalmente algumas universidades públicas, né. E a relutância do governo aí, do ministro Weintraub aí, de querer
postergar esse adiamento, justamente é para isso, é para manter essa exclusão, né, social e exclusão da população negra. E nesse momento a gente sabe que, nesse momento de pandemia, quem mais está sendo prejudicado é a população pobre, né, e a população negra, que é a linha de frente direta dos serviços essenciais no Brasil e no mundo. Né? A gente tem esses dados aí praticamente da Covid. Né? As pessoas que mais morrem são as pessoas negras. Então, a gente tem aqui praticamente no Brasil uma taxa de internação de pessoas brancas, né, maior, mas, porém, em número de óbito, a gente tem essas pessoas da comunidade negra. E a gente tem esse cenário de morte hoje, né, pela Covid. E, ao mesmo tempo, a nossa população convive, assim, diariamente, realmente, com a violência policial. Que é uma questão, assim, que ronda a população periférica, né, e especificamente a população negra, a população jovem. Não é à toa que a gente tem, assim, nos últimos casos aqui, né, óbitos de violência policial contra jovens negros. A gente teve o caso aí de João Pedro, Rio de Janeiro, o caso do David Santos aqui na favela do Jaguaré, em São Paulo, né, que as câmeras pegaram, a polícia pegando esse jovem, colocando na viatura, e depois, simplesmente, o jovem apareceu morto. Tá cortando... Severino, tá cortando um pouco o seu áudio, tá com um pouco de interferência pra gente aqui. Pra você também, Eliane? Não, eu tô escutando ele bem. Tá escutando bem? Então, tô bom. Sim. Pode prosseguir, então, Severino. Prossegue na fala, perdão, então. Tá, beleza? Então, o que eu estava dizendo assim, então a polícia ronda, né? A gente tem um cenário realmente que a morte nos ronda, então ronda a população negra. E esse espectro da morte é algo que a gente convive, né? As mães convivem, os pais, e que abala mentalmente a população negra. Não é à toa que a gente já tem essa questão aí da pandemia, né? De ter acesso a leite dos hospitais, ter acesso a testes, né? Da população negra, e ainda mais com a violência da polícia. Então, é algo assim que perturba nossos jovens e nossa população negra de forma geral. Então, acho que nesse cenário, a gente vive assim, grandes incertezas, né? Então, assim, a morte nos ronda, não só através da Covid, como também da própria violência policial, que diariamente persegue aí, tem como inimigo comum a população negra e praticamente o jovem negro, né? Então, é algo que a gente acha que vai discorrer aí ao longo do programa, beleza? Beleza, Severino, beleza. Eliane, algo que eu percebi desse movimento, todo que está acontecendo agora, eu queria um pouco da sua opinião sobre. Bom, em 2013 a gente teve as manifestações que começaram excelente, era um movimento popular legítimo, e acabou, em certo ponto, sendo tomado por uma parte da burguesia. Você teme que esse movimento que está acontecendo agora também possa se perder por conta da burguesia tentar pegar para eles esse movimento? Porque você vê ontem que rolou de todo mundo colocar imagens pretas nas redes sociais, marcas como Budweiser, outras grandes marcas aderiram à campanha, artistas. Quanto isso é benéfico para a luta preta e quanto isso é perigoso também para parar de ser um movimento social e passar a ser um movimento burguês, assim, e que a gente perca a mão disso. Queria saber um pouco de você sobre isso. O movimento, ou as pessoas que estão engajadas, a gente tem a real noção de quem são os amigos e de quem são os inimigos. E aí eu queria pedir licença a todos para ler um manifesto que está sendo lançado neste minuto aqui com vocês, justamente posicionando o que os movimentos negros estão pensando do que está acontecendo agora. Então, vidas negras importam, parem de nos matar.
Diante dos assassinatos ocasionados pelas polícias de São Paulo e por nossas ações reivindicativas via internet e redes sociais não serem ouvidas pelo Estado, o Movimento Negro organiza, na tarde do próximo domingo, dia 7 de junho, às 14 horas, no vão do MASP, o ato Vidas Negras Importam. A manifestação é um protesto pelas pessoas assassinadas e ações violentas da polícia contra negros e pobres neste período de pandemia. Acontecerão também manifestações das torcidas organizadas antifascistas e outros movimentos sociais no mesmo local, que unirá forças conosco. No estado de São Paulo, de acordo com dados oficiais do governo paulista, a cada 16 horas, um negro foi morto pela Polícia Militar de São Paulo no primeiro trimestre. Essa é, infelizmente, uma realidade nacional. Marcharemos por Juan Oliveira Ferreira, de 16 anos, Gabriel Silva Dantas, 15 anos, Rodrigo Cerqueira, 19 anos, Igor Rocha Ramos, 16 anos, Adriano Mariano, 17 anos, Cauã Alves Almeida, 16 anos, Claudinei Campos Davi Nascimento dos Santos, 23 anos, Felipe, 18 anos, Brian, 16 anos, e tantas jovens que foram brutalmente executados pelo Estado. Exigimos justiça. Estaremos nas ruas porque fomos obrigados, pois os governantes não estão garantindo nosso direito ao isolamento, estão nos matando dentro de casa e nas nossas comunidades. Nem mesmo na maior crise sanitária do novo século, causada pelo novo Covid, pelo novo coronavírus, as polícias de São Paulo deixam de matar a juventude negra e pobre das favelas e periferias. As recomendações em foco no mundo inteiro é de resguardar vidas, mas a regra não serve para os governos que já têm em suas estruturas práticas racistas e genocidas. Na última semana, um caso que ocorreu nos Estados Unidos ganhou repercussão internacional. Eu não consigo respirar, foram as últimas palavras do segurança negro George Floyd, 46 anos, depois de que um policial branco o matou asfixiando, sob os olhos de várias testemunhas. O ato em São Paulo está sendo construído por movimentos sociais, movimento negro, movimento de educação, movimento de luta por moradias e torcidas organizadas. Estamos indo às ruas para denunciar o genocídio da população negra que está morrendo pela violência do Estado e pela violência policial. Além disso, combatemos o avanço do autoritarismo do governo Bolsonaro e de seus aliados fanáticos. Denunciamos também a nossa vulnerabilidade à Covid-19, que nas periferias vem matando muito mais negros e negras. Os que estão à margem, os que não podem se manter, estão nos matando. Pelo fim do genocídio do povo negro, por uma democracia de fato para todos. Esse é o recado que o movimento negro e as entidades do movimento negro têm para dar para a sociedade hoje. Eu acho que isso, Júnior, de alguma forma responde a sua pergunta. Nós não estamos dispostos a vender a nossa luta. Pelo menos não aqueles que de fato têm compromisso. Nós não estamos dispostos. A gente precisa, sim, de pessoas brancas antirracistas, mas que eles entendam que o protagonismo dessa luta é nosso. Mas que é importante que os brancos percebam que o racismo existe porque eles criaram. O racismo é um problema do branco, não é um problema do negro. Não existe o problema do negro. Existe o branco que colocou o negro em uma situação de vulnerabilidade e que, para se manter dentro dos seus espaços de poder, não abre mão e entende que o caminho para isso, já que somos maioria nesse país, é a nossa morte. Você tem razão. Foi uma ótima explanação. Uma ótima explanação mesmo. Bom, esses momentos que assim, a gente fica até sem palavras, né? Primeiro, agradecer por você dividir esse manifesto com a gente. Uma honra a gente ser o primeiro canal a ser onde está sendo dividido esse manifesto negro que foi tirado na união dos grupos. Isso para a gente é muito importante no Esquerdo Web e a gente valoriza muito isso. Acho que eu e o Severino fica grato por isso. Severino,
Estados Unidos, França, Inglaterra, tem notícias até que no Japão já tem gente na rua, Brasil. Aí fica a pergunta, que tem alguma alas até da própria esquerda diz que a gente tem que se manter em casa. Mas em casa a gente está morrendo, na rua a gente pode morrer. O que a gente faz nessa situação, Severino? Vai para a rua, não vai? Como é que é? Primeiro também agradecer a Eliane por essa, né, colaboração conosco aí na relação ao anúncio desse manifesto. Difícil assim, não ir para a rua, né, durante esse período aí de ataque de governo Bolsonaro. Já estava difícil da gente ficar reagindo, né, fazer uma intervenção, muitas vezes em live, virtual, enquanto a gente via o setor assim, mais retrógrado, conservador, reacionário, tá na rua e simplesmente tomar as ruas achando que era deles, né? E a esquerda, do modo geral, ficar um pouco assim que apática, né? Tudo bem, seguimos aquela questão da indicação aí dos médicos, isolamento total, né? E não ir para as ruas, não ter aglomerações. Porém, a gente foi tocado aí num fato novo, né, que foi a morte aí do George Floyd aí nos Estados Unidos, e que a juventude negra, né, deu aí começou a criar um movimento novo, uma insurreição norte-americana, que não vimos aí desde maio de 68, né, segundo aí a morte do Martin Luther King, e que explodiu para o mundo. Só que explodiu de uma forma assim, que todo mundo já estava indignado, a gente estava numa panela de pressão, estava fervendo. Então, algo ia explodir a qualquer momento. Infelizmente, essa morte, né, a juventude conseguiu assim, se rebelar contra as próprias autoridades norte-americanas e ir para a rua protestar. Porque já não aguentava assim, o excesso de morte pela polícia norte-americana, a polícia segregacionista e pela política genocida de Donald Trump, né, que é supremacista racista branco. E isso é uma realidade que acontece praticamente em todo mundo. A gente é o Brasil, o segundo país mais negro praticamente do mundo, sofre também essas questões. E o que nos levou a realmente nos contrapor a essa violência, né, essa opressão racista e opressão social, né, frente a esses governos neofascistas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e onde tem juventude negra. A gente sabe que nos Estados Unidos, assim como em Londres, né, em demais países, como tem muitos imigrantes negros, sofrem diariamente também a violência policial, realmente tem que se contrapor a essa ofensiva. E não dá para se contrapor a essa ofensiva se nós não formos para a rua. Então, é necessário ir para a rua. Então, a gente tem que reagir. Nesse momento, as instituições burguesas estão, assim, tentando, né, ainda mais no Brasil, legislar através de algumas leis e apaziguar a população. Então, o número de desemprego cresce no Brasil, como cresce no mundo, através da crise da pandemia. A gente sabe que a política segregacionista é uma política capitalista, a gente tem que se contrapor a essa política capitalista, e para isso é necessário reagir. E a forma de reagir, realmente temos que ir para a rua. Então, não é uma forma de ser irresponsável, né, com a nossa saúde ou com a saúde dos demais companheiros. É a forma realmente da gente soltar o grito que nós seguramos aí há séculos, a população negra e demais apoiadores não negros que estamos apoiando nesse momento. Então, creio que a única maneira da gente se contrapor a essa ofensiva reacionária burguesa é ir para a rua realmente. Beleza. A Timene manda uma pergunta aqui. É possível separar o capitalismo do racismo? Jamais, já diria Malcolm X que não, né? Não. Responda, Eliana, explane um pouco sobre. Gente do céu. Então, o capitalismo só existe porque o racismo existe. O dia que acabar com o capitalismo, o racismo acaba. Por isso que a gente acha de verdade que só existe se a gente precisa transformar a forma econômica de observar o mundo, de construir esse mundo. Precisa ser feito de uma outra forma, para que a gente consiga efetivamente
humanizar o corpo negro. O problema é que o capitalismo faz do corpo negro, desde o início, ser única e exclusivamente uma máquina para fazer riqueza para o outro. A gente não tem valorização nesse sentido. A gente vai ser sempre chão de fábrica. O que a gente tem de garantia do Estado enquanto área de educação? Eu estava falando disso ontem, que eu quero, o sonho da minha vida é que a gente tenha uma educação pública de qualidade para que a gente não precise ter cota. Porque se a gente tiver uma educação pública de qualidade, a gente vai conseguir fazer com que todo mundo consiga prestar um vestibular e passar numa universidade pública, que não é o que acontece hoje. Hoje só passa numa universidade pública que tem dinheiro para pagar uma escola particular e um cursinho. Então, a gente tem todo um processo nesse sentido. E aí, a mão de obra negra vai efetivamente ficar sempre embaixo. Então, a gente tem uma escola pública que não dá o respaldo para essas pessoas estudarem com qualidade para entrar numa boa universidade. O que se oferece é muito ensino técnico, né? Voltou essa questão do ensino técnico. Eu sou da década de 70, então, quando eu estudei em escola pública a vida inteira, e aí a gente tinha a questão dos cursos técnicos. Por quê? Porque enfiaram na nossa cabeça que você precisava estudar para trabalhar. Não é para você pensar. Você é uma peça dessa grande engrenagem. Então, você precisa trabalhar. É só isso. E o ensino técnico vai te dar, minimamente, 3 salários mínimos de salário, que é o suficiente para você não morrer de fome. Mas você nunca vai conseguir comprar uma casa, você nunca vai conseguir comprar um carro bom. Você pode comprar um carro para pagar em 550 vezes. E é isso. Então, assim, enquanto houver capitalismo, haverá racismo. Eu só queria que uma informação que não se falou no Brasil em nenhum momento. Que 2 dias depois do assassinato do George Floyd, um homem trans negro também foi assassinado nos Estados Unidos. Então, o nome dele era Tony McDave. E a gente sabe por que os homens trans negros também são assassinados. Muito provável, porque queriam provar para aquela ex-mulher, que é como liga na cabeça dessas pessoas homofóbicas, que ela precisava entender que se ela nasceu de um jeito, ela tinha que estar daquele jeito. Então, a gente mistura nessa história também uma série de outras violências. E os corpos negros, os brancos acreditam que têm permissão para fazer com os nossos corpos o que eles querem. E eles nos objetificam de todas as formas, tiram de nós totalmente a nossa humanidade e a possibilidade de buscarmos outros caminhos. E aí, eu tenho escutado muito as pessoas falando de comunicação não violenta. E aí lhes pergunto, como assim, cara pálida, que você quer comunicação não violenta? Se a polícia chega na minha casa e dá 70 tiros e mata um menino de 14 anos dentro de casa, atuando como estão mandando, se protegendo do Covid, e a polícia chega e acha que aquele corpo é dispensável e leva embora, porque sabia que ia morrer, e não dá notícia para a família, e não, sabe? Então não dá para a gente ficar achando, porque eu sei que tem gente que está achando que este nosso levante, porque é um levante, e eu estou feliz que a gente está tendo coragem de sair do isolamento e de ir à luta, porque a gente vai morrer de qualquer jeito. Foi que nem o Severino disse agora há pouco, porque é fato, a gente pode ficar doente, mas a gente tem que ir para a rua, porque os fascistas estão na rua, e eles estavam ali acreditando na nossa obediência, porque nós sempre fomos obedientes. O dia que o negro brasileiro entender que ele pode fazer uma revolta, como aconteceu no Haiti, não sobra nada. Não sobra nada. Está na hora da gente tomar as rédeas de verdade desse processo. E aí tem uma mana da marcha que ela diz, e eu achei maravilhoso: ou vem com nós, ou corre de nós.
Muito bom, excelente explanação. Severino, domingo vimos Bolsonaro a cavalo no maior estilo Mussolini, fiquei em dúvida que era o cavalo lá até, quem levava quem. Mas enfim, foi o que a gente viu. Dentro desse contexto todo que a gente já está explanando aqui de todas essas rebeliões não, né, desse levante, que é um levante, dentro desse contexto todo, esse levante, você não acha que ele estava sendo bastante atacado pela mídia? Essa semana a mídia deu um pouco de descanso para ele e começamos a falar dessa questão racial. Você não acha que para ele foi um refrigério? Não, porque ele não está nem aí para esse tema mesmo. A gente sabe que não. Então, para ele, que ele puder descansar, você não acha que foi que para o governo Bolsonaro, esse governo negacionista, não foi para ele não está sendo até bom? Só para dar uma continuidade no que a Irene falou, assim, não existe, né, o fim do racismo, do patriarcado, né, da homofobia, enquanto existir capitalismo. Então a gente precisa destruir esse sistema, né, para acabar com as opressões raciais, né, e questão de gênero, para só isso a gente ter condições de ter um projeto aí de igualdade social, né. Agora, em relação ao Bolsonaro, o governo Bolsonaro é um governo assim, ele passa a semana, às vezes, tentando, né, acalmar os mercados, né, porque tentando reabrir as empresas, porque para ele é mais fácil salvar CNPJ do que CPF. Então, ele não está nem aí para CPF. A gente vê a quantidade de mortos no Brasil. E em relação a essa questão aí do Bolsonaro, não, sabe assim, a mídia dá um refresco para ele. A gente está vendo que hoje já saiu mais um dado assim, do Ministério da Saúde que aplicou praticamente aí 2 bilhões, aí, 600 milhões em relação ao que deveria aplicar dos 800 bilhões que tinha na questão da saúde. Então, é um governo que, por si só, ele já cria fatos, né, contra ele mesmo. Sim. Agora, a questão é que veio, né, um fato que a mídia foi obrigada a noticiar. Fugiu, né, do controle da mídia. Então, o transbordamento dessa revolta juvenil norte-americana ficou impossível de esconder, né, esse movimento. E não é à toa que isso está indo para todos os países, como você falou, está chegando até no Japão, né? Então, para mim é uma surpresa, mas também é importante. Então, esse movimento, Bolsonaro falou assim, pode falar. Nem por aí. Tem um neném por aí. Também é a minha filha. Tudo bem, Perdão. Então, aí Bolsonaro diz assim, espero que essa onda não chegue no Brasil. Porque ele é racista, cara, ele vai ser confrontado. Então ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele é genocida. Então, se chegar o movimento aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o Donald Trump, colocar o exército na rua contra a população negra? Então, como a Eliane disse, nós precisamos nos revoltar. O sistema já deshumanizou o negro, cara, desde o período escravocrata. Né? No Brasil, docilizou. Então, a gente precisa sair desse período de docilidade no Brasil e ir para as ruas, realmente. Então, essa questão que foi colocada aí, que criticam, né, a violência do movimento, as pessoas estão preocupadas com o sistema, né, as instituições privadas. Tá pegando fogo um prédio. Queimou um carro, né, da polícia. Agora, quantos corpos negros são desumanizados, são violentados, né, pela polícia, pelo sistema, e ninguém se choca? Então, a gente realmente precisa criar choque, né, no Brasil e no mundo. As pessoas estão naturalizando as mortes da população negra. Isso não pode acontecer. E hoje, essa revolta é soltar esse grito, não aguento mais. Eu quero respirar, eu quero respirar. Então, isso que a gente tem que fazer. Então, o governo Bolsonaro, nós não vamos dar paz para ele. Agora, acho que esse movimento só tende a crescer e nós temos que provar que ele é realmente racista, né? Eu acho que
provar que ele é realmente racista, acho que a gente não precisa mais, né, Severino? Eu acho só que quem não vê que ele é racista também. É racista também, é só isso. O Renato fala o seguinte: o futuro pertence a quem se prepara para ele, que é uma frase do Malcolm X. Ele pergunta: como a gente se prepara? Eliane, quer falar um pouco? Como a gente se prepara hoje para essas lutas? Eu queria, antes de responder essa pergunta, eu queria Claro. ir ao encontro da fala do Severino, na pergunta que você fez sobre a questão da mídia. Dois veículos de comunicação importantes para a comunicação brasileira, que são da mídia hegemônica, Folha de São Paulo e a Rede Globo, não estão mais fazendo cobertura do que o Bolsonaro faz lá no Palácio do Planalto, no Palácio lá da Alvorada. Por quê? Porque existe um acampamento de bolsonaristas ali na frente para atacar frontalmente, agredir efetivamente os jornalistas, especificamente desses dois veículos. Então, a Rede Globo e a Folha de São Paulo retiraram os seus jornalistas, fizeram manifestos e publicaram, dizendo que os jornalistas estão sendo retirados daquele espaço porque eles estão sofrendo ameaças e violência física por conta dos bolsonaristas apoiadores do presidente. O Bolsonaro, a princípio, não soube o que fazer. E aí, eu não sei se vocês já repararam também, que agora o Silvio Santos está todo num processo de aproximação com o Bolsonaro. E essa aproximação não é por acaso. O SBT é a empresa de TV que está em segundo lugar em audiência no Brasil. Portanto, o público que o Silvio Santos tem lá é o público que o Bolsonaro quer também. Então, se o Bolsonaro tem abertura com a Rede Record, que é da Igreja Evangélica, e tem o apoio das pessoas que veem o SBT, ele efetivamente tem um bom apoio. E ele continua naquela caminhada de eu sou gente da gente, eu sou igual a vocês, e fala errado, e tem umas coisas de arrobo, mas assim, de verdade, ele é extremamente inteligente, ele pode ser bronco, ele pode não saber, mas ele é extremamente inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo. E outra coisa, nada do que ele está fazendo deveria ser surpresa, porque ele diz desde sempre, hoje lá no programa, no Fórum Café, a gente mostrou uma matéria, uma fala dele num jornal da Bandeirantes de 1999, que é quando ele diz que tinha que ter uma guerra civil no Brasil para matar pelo menos 30 mil, começando com o FHC, que ele até morreria também, que ele não teria problema de ter que morrer, contanto que ele matasse pelo menos mais 30 mil. Pois é, a gente já bateu essa meta. Então, assim, não é nenhuma surpresa, tá? Não é surpresa. Então, a gente não está vendo ele efetivamente nesses veículos porque os jornalistas estão sofrendo uma pressão muito forte, violenta de verdade, dessas pessoas que estão com eles. Bom, como é que a gente se organiza? Sei não, minha gente. Essa pergunta não dá para a gente responder assim. Mesmo porque a gente está num processo de aprendizado. E a gente vive numa... Eu fico muito preocupada quando a gente começa a achar que dá para fazer tudo pelas redes sociais, que dá para fazer tudo pela internet, nananã. Mesmo porque a gente esquece que existe um mundo subterrâneo chamado Deep Web, onde tudo acontece. Então, na Deep Web é que estão as pessoas que sabem exatamente como utilizar as ferramentas e como nos vigiar. Porque tem gente que jura que coloca o Facebook lá no privado com meia dúzia de... Oi, eu sumi da tela, estou aí ainda? Júnior? Ah, tô ouvindo. Tá, é porque eu não me vejo mais, mas tudo bem. E aí, a gente tem essa ilusão de que está protegido de alguma forma. E não é verdade. Não é. Então, quando a gente quer fazer eu já acho um absurdo a gente dizer que está numa democracia e você precisa pedir autorização para a guarda municipal, para a polícia,
pedir autorização para poder fazer uma manifestação, dizer qual vai ser o trajeto que você vai fazer, que horas começa, que horas termina. Se tiver carro de som, você tem que pedir autorização. Se você não pede autorização, você tem que pagar multa. Então, que diacho de democracia é essa? Primeiro, a gente não vive numa democracia, fato. Brasil nunca foi democrático. A gente tem uma eleição direta e que a gente ainda é organizado a partir das promessas que esses caras fazem. Então, eu realmente acho que a gente tem que aprender como fazer. E só vai aprender fazendo. É muito fácil a gente ficar criticando certas coisas de quando você está isolado dentro da sua casa atrás do computador. E aí, quando você recebe um chamado, você continua dentro de casa, ou criticando, ou dando like. Gente, se a gente quer mudar, tem que partir para a ação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E outra coisa, super entendo o medo que as pessoas têm e ainda ficam nessa coisa da comunicação não violenta. Mas estão nos matando. Quem está disposto a fazer um cordão? Quem é o branco? Qual é o branco que está disposto a fazer um cordão para proteger os nossos corpos da violência que virá? É disso que eu falo quando eu digo que o branco tem que se conscientizar e que ele tem que ser antirracista. Ele tem que lutar com a gente e não lutar por nós. A gente não precisa de tutela nessa luta, porque essa luta é nossa. Agora vai ser maravilhoso se a gente tiver pessoas antirracistas junto com a gente. Porque foram os brancos que criaram esse problema para nós. A gente estava muito bem lá na África, até o povo achar que tinha que escravizar a gente. E a gente continua nesse processo de escravização. Isso não é responsabilidade nossa. Quem nos escraviza não somos nós, são os brancos, e é isso que precisa ser entendido. A nossa luta, ela é justa e ela é certa. E quem estiver com a gente é extremamente bem-vindo. Mas nós não precisamos de tutela, nós precisamos de apoio. Não te ouço, Ju. Eu também não. A minha câmera... Eu não estou te vendo também, não. Pois é, então. Eu desapareci da tela. Você negritou, literalmente. O Júnior está falando, só se... Eu também não estou ouvindo nada que ele fala. Mas você está vendo a imagem dele, né? Estou vendo a imagem dele. Agora, não te vejo, escuto sua voz. Eu dele vejo e não escuto a voz. Não, se conseguir me ouvir, eu acho que está valendo, que eu não consigo escutar ele. Nossa, esse sistema aqui é diferente, né? Não sei se a turma está no Facebook e aquelas mãozinhas estão subindo, perguntam, porque eu achei que ia ser igual. Não, esse aqui é outro programa. Esse é o Believe. É. Então, já que você está me ouvindo, eu estou te ouvindo, então a marcha Vidas Negras Importam está marcado para domingo às 14 horas. Isso, lá no vão do MASP. Então, que eu tinha recebido um post, estava marcando 10 horas. Não, então, existem outros grupos marcando outras coisas. A intenção é de fazer uma unificação dessas lutas. Às 14 horas. Isso, às 14. Tá. E o pedido vai ser aquele pedido igual aos Estados Unidos, todo mundo de preto? A gente ainda não definiu isso, não. Ainda não definimos. Aqui no Brasil é meio complicado esse negócio de todo mundo de preto por conta da... Isso, Timene. Domingo às 14 é o ato unificado. É isso aí. Pode ser que tenha algumas ações que sejam feitas pontualmente,
Mas assim, o ato unificado vai ser às 2 da tarde lá no vão do MASP. Como eu estou aqui em Santos, eu nem posso ir. Não, porque eu recebi, era às 10 horas, aí eu postei também às 10 horas, né? Estão chamando aí. Então deve ser vários grupos, devem estar chamando. Mas hoje eu também tentei o dia inteiro tentar ter algum retorno, e para quem eu perguntava eu não sabia. Então, assim, tá difícil. Mais importante que a concentração às 14 horas. Isso. Então, isso já é fato. Isso. Beleza. A gente vai lançar. É que eu não tenho você nas minhas redes, mas aí eu vou procurar. Você está nas redes do Júnior? Do Zeca? E aí Sim. Eu vou publicar, provavelmente. O Zeca agora caiu também. Eliane, você consegue me ouvir? Consigo. Deixa eu falar, Eliane, entre e sai de novo que a gente perdeu sua imagem. Você me perdeu, nego? Como assim? Tá, já volto. Já volto. Vamos voltar. Severino, consegue me ouvir bem agora? Sim, estou ouvindo. Gente, vocês estão vendo aqui que a live não... O universo não quer que aconteça essa live. Tá difícil. A que a gente fez até agora, essa tá sendo a que deu mais problema. E normalmente rola legal, rola bem as lives. Seve, devido a... Diga. Bom, conseguimos tratar várias questões aqui que eu achei bem interessante. Queria saber um pouco você, como que está essa questão da educação? Como está sendo organizado isso? Voltou, mas voltou sem imagem. Tá algum problema com a sua câmera? A minha câmera está funcionando muito bem, você não venha com graça. Tá bom. Não, não, sério, tô te vendo, não. Eu tô me vendo. Você está se vendo? Sim. Bom, eu não sei se o pessoal tá te vendo. Vou deixar seu nome aqui para eles saberem que é você. Eu não tô vendo, Zeca. Eu tô vendo todo mundo, inclusive a mim mesma. Não, você tá vendo? Não consegue ver, né? Bom, vamos seguir. Ó, estão me vendo, tá vendo? É só você, Júnior. Seu problema hoje é pessoal. Comigo, que joia. Que bom, tô vendo a Eliane e tá bom pra gente. Então tá. Beleza. Descobriu o que era, Zeca? Não descobri, né? Eu vou tentar descobrir agora, né? Só para prosseguir falando. E que pé tá essa situação da educação, sabe? Então, os alunos estão fazendo o EAD, eu estou aqui com a minha filha e estou cortando papel, estou fazendo mímica, fazendo mágica, estou fazendo um pouco de tudo aqui com ela, e tá acontecendo assim na escola dela. Os professores mandam uma vez por semana as matérias e a gente desenvolve em casa as matérias. E estamos aqui se virando no 30. Que pé que tá isso? Estou falando de uma criança de 4 anos, não vou comparar com um adolescente de 15, 16 anos. Sim. Então, extremamente complicado, Zeca, no país inteiro. São Paulo, que é o centro financeiro do país, a gente está com problemas, sim, grandiosos, né? A nível assim, de educação estadual, que a gente tem 3 milhões e média de 500 mil alunos, o ensino EAD realmente não está funcionando, né? O governo investiu milhões, a gente ainda não sabe quanto o governo gastou, mas não está funcionando. Então, assim, várias crianças e adolescentes não estão tendo acesso ao aplicativo que o governo disponibilizou, com dados, né, chama de dados patrocinados. Então, você entra com seus dados móveis e depois a empresa de telefonia paga, né, esses dados. Só que muitas pessoas não têm aparelho celular, muitas pessoas não têm aparelho compatível, né, com o aplicativo. Às vezes tem um único aparelho, né, para uma família que tem 4, 5 pessoas morando no mesmo cômodo, ou o pai ou a mãe tem que trabalhar, leva o celular. E, além disso, está sobrecarregando as mães, né, que às vezes ficam em casa, tem um trabalho doméstico e ainda tem que ter tempo para auxiliar os seus filhos nos estudos que o governo está disponibilizando. Mesmo o acordo que o governo fez, né, com algumas emissoras aí de TV, não está sendo suficiente. Então, a gente continua tendo uma exclusão, né, educacional no estado de São Paulo.
E muitos alunos, realmente, né, a do terceiro ano, pior ainda. Então, que na fase de preparação do Enem, não estão tendo condições de se preparar em pé de igualdade para disputar o Enem. Então, a gente tem, assim, retorno praticamente esse mínimo de alunos. Então, assim, eu tenho média, assim, 200 alunos, 600 alunos, mais ou menos uns 40 alunos que chegam a ter um contato comigo. O restante não tem. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano de alunos. Aí é desesperador. Legal. Eu só queria... Eu posso continuar nessa mesma levada que ele, Ju? Com certeza. Vai lá. Porque a Faça seu experiência que eu tenho, na verdade, nesse momento é do nível superior. E eu faço meu doutorado na USP e a gente tem percebido que, apesar de ser nível superior, a dificuldade, inclusive, de migrar esse conteúdo que é pessoal, né, para o virtual tem sido um grande desafio. Porque quando a gente tem aula presencial, a forma de contato com esse aluno é de um jeito. E a forma de contato, e é na pós-graduação também. Então, pensem que a gente está tendo... E quando a gente fala de pós-graduação, a gente está falando de mestrado e doutorado e de disciplinas que são bastante complexas. E que fica muito complicado se você não tem a presença do professor ali. Então, E outra, pelo menos lá dentro da USP, os professores da pós-graduação são idosos, muitos deles são idosos, então tem uma dificuldade com o equipamento absurdo. Então a gente vê que, assim, essa surpresa toda trouxe para a gente muitos transtornos. Não tenho a menor dúvida que o transtorno que está tendo na escola pública, isso vai dar um problema para a gente lá na frente muito grande. Eu de verdade acho que esse ano deveria ficar em suspenso. De verdade. Eu não acho que as pessoas deveriam ter que ficar se preocupando com a quantidade de horas. Eu não acho que as pessoas não tinham que o governo não tinha que se preocupar com isso. De verdade. As escolas particulares estão preocupadas porque eles não querem perder o dinheiro das mensalidades. Jamais. E a gente sabe que a questão toda é financeira, é o capitalismo funcionando fortemente. Então, se as pessoas não conseguem terminar os seus anos, e se a gente ainda está nesse negócio de progressão continuada, ainda está, Severino? A progressão continuada ainda existe? Existe ainda. São Paulo existe. Isso é um absurdo. Mas então a gente está no processo de progressão continuada, por quê? Porque recebe dinheiro de fora para poder manter a questão da educação. Né? A gente tem existem uma série de coisas que os diretores, que os gestores, né? Porque, né? Bonito é falar gestor, né, diretor? Que os gestores recebem quando eles têm produtividade na escola. Então, assim, quantas pessoas passaram de ano, quantas pessoas estão na sala de aula, tudo isso faz com que a escola tenha produtividade. E aí o diretor ganha uma graninha com isso. Os professores Os professores ganham também, Severino? Professor é chão de fábrica. Então, é isso. E aí o que a gente vê? Que não existe, de fato, um compromisso com a qualidade dessa educação. Como neste momento não existe um compromisso com a qualidade da educação que está sendo oferecida nesse formato EAD do susto na USP. Na USP, que diz que, né? Então, a gente está vendo que são muitas coisas que precisam ser organizadas para que a gente dê conta. E uma outra coisa que me assusta bastante, que já vinha num crescente, essa questão da educação à distância do nível superior. Isso é um problema enorme, porque você vai acabar... E agora com essa coisa toda de todo mundo poder usar as coisas para fazer pela internet e tal, descobrindo que é possível, eu tenho muito medo do que vai acontecer com os professores, porque é possível que você grave um conteúdo que vai ser utilizado por 10 anos dentro daquela universidade. Então, você vai ter o trabalho por 1 ano e depois. Então, como fica o mercado de trabalho para os professores? A gente viu o crescimento enorme de universidades à distância
para as áreas da área de licenciatura. Com que qualidade esses professores estão sendo formados? E aí são essas pessoas que vão dar aula no Estado. Severino, você não tem noção de quanto tempo eu tento ser professora do Estado. Eu queria dar aula no Estado para minha galera preta. Não consigo, porque eu não tenho licenciatura. Eu tenho mestrado, doutorado, sou jornalista, eu não posso dar aula no Estado, meu amigo. Mas tem um notório saber, logo, logo eles pegam que a gente também é contra esse sistema. Ô Zé, só para pegar um gancho aí do que ela está falando, aqui em São Paulo, a gente tem assim, São Paulo e praticamente o país inteiro. Essa questão da implantação do ensino EAD, os governos não conversaram com os professores, não houve um diálogo, não houve diálogo com os sindicatos. Então, assim, simplesmente, foi de forma vertical, o governo simplesmente chegou e implantou o ensino EAD. E, como foi dito para a Eliane, assim, em relação aos professores, muitos também não conseguem ter condições de acesso, né, a essa tecnologia. Então, a gente sabe que o governo do Estado fez parceria com a Google, né? A Google tem parceria com a Fundação Lema, que patrocina aí vários deputados, né? Vários jovens burgueses, e criaram o sistema Google Classroom, né? Que os alunos podem ter acesso. Então, olha só, o governo está gastando verba demais com isso. Então, a gente tem também assim, uma sobrecarga de trabalho dos professores também, porque você tem criatividade, você tem dias e horas que você tem que ter acesso às videoaulas, a gente tem planejamento, a gente tem a TPC, que são as reuniões pedagógicas, tudo pelo aplicativo. Então, eu tenho um aluno que ele manda mensagem querendo atividade ou sabendo de alguma coisa, 1h, 1h15 da manhã, e manda, às vezes, mensagem no meu celular. Meu celular já está praticamente sem sistema. E o que acontece? E alguns diretores se aproveitam disso, né, e começam a criar assédio moral contra os professores. E uma coisa realmente que a Eliana tocou, assim, a preocupação é para onde vai isso. O governo do Estado já colocou que, pós-pandemia, o ensino EAD vai continuar. Então, o sistema de mídia de São Paulo irá continuar, assim como nos demais estados. Então, isso é preocupante, sim, porque pode gerar muito desemprego da categoria. Nós temos um sindicato em São Paulo, que é a POSP, que infelizmente a presidente, né, já está aí há décadas, né, na presidência, que é uma ligada, assim, desculpe, entre aspas, aí ao setor do PT, e que não consegue ter, assim, alternativa para se contrapor à ofensiva do governo do Estado. Nós não conseguimos, né, enfrentar diretamente o governo Alckmin, e agora que o governo Dória, ele está sendo muito mais duro, cruel com os professores, né, e a gente não consegue responder. E, para nossa infelicidade, veio agora esse período de pandemia. Então, os professores também não conseguem ir para as ruas. Então, a gente tem uma categoria também adoecida no Estado, uma categoria, né, já de idade idosa, e que a gente não consegue mobilizar. Fruto, né, de uma presidência do sindicato que não consegue, né, ter resposta contra o governo e não consegue dialogar com sua base. Então, a gente está nessa encruzilhada. E a gente também lamenta que esse sistema EAD vai levar, assim, muito desemprego de professores a nível nacional, sim. Bom, debate riquíssimo, riquíssimo. Para finalizar, não é nem tocar no assunto, mas a gente recebeu uma provocação aqui nas mensagens, eu vou falar. Presidente da Fundação Palmares falou que o movimento negro é uma escória maldita. Vocês querem comentar sobre? Eu não vou comentar. Eu, sinceramente, não vou. Eu vou. Não vou comentar porque ele faz parte desse jogo, desse game não, aí. Eu vou porque muita gente não sabe de onde esse homem vem. Uhum. Quem é esse homem preto enlouquecido? Então, assim, esse homem vem de um seio, de uma família de militantes negros. Sim. O pai dele é o Oswaldo Camargo. É um homem militante, é um homem super comprometido com a questão racial, é um grande escritor, tem muita coisa publicada nos Cadernos Negros, extremamente importante. Este homem tem um filho que é Júnior também, e que abraça também, junto com o pai, essa luta. E Sérgio é um menino que ficou de ladinho.
Eu tenho muita sensação, não conheço essa pessoa pessoalmente, não faço nenhuma questão de conhecer. Mas me parece que tem uma questão muito pessoal dele por ele ter tanto ódio do processo racial. Existe um problema que está para além do que a gente pode interpretar com as falas dele. Tem muita mágoa na fala dele. Tem muito ressentimento nas falas dele. E assim, e também tem uma outra coisa. Como ele não conseguiu aparecer dentro do movimento negro, isso são percepções minhas, tá? Como ele não conseguiu se fortalecer enquanto membro do movimento negro, perceberam nele uma possibilidade de cooptação, porque esse governo faz isso. A gente tem lá aquele deputado que é papagaio de pirata, que ganha um monte de dinheiro e ok, tá lá ganhando seus 33 mil reais, mas volta e meia o Bolsonaro diz que ele é escravo, que ele é um irmão que tostou no forno, aquelas brincadeiras bem legais que a gente gosta muito, né? Mas, infelizmente, este homem está lá a serviço da branquitude. E uma coisa muito séria, porque a Fundação Palmares, ela é extremamente importante para o movimento negro, muito para além dessa questão de defender certas datas, ou de defender o 20 de novembro. No outro momento, a gente pode conversar sobre o nascimento do 20 de novembro, porque a ideia não era que fosse um feriado, era para ser um dia de greve. Era um dia de greve. Um dia de consciência, não um feriado. É um dia de, vocês vão ver do que nós somos capazes, e nós vamos parar. Mas a gente não teve coragem de fazer isso, e aí começaram a construir, então, a data como um feriado. Mas o grande lance a Fundação Palmares é extremamente importante, porque é ela quem dá a titulação das terras quilombolas. Se ele desqualificar e destruir a Fundação Palmares, todas as comunidades quilombolas vão estar no limbo. A gente pode ver Alcântara, por exemplo, que está sendo aí lá atacada pelo Exército Brasileiro por causa daquele polo americano, né, de lança-foguetes que tem lá, dos Estados Unidos, e 200... Uma base, isso, obrigada. E 200 famílias estão sendo desabrigadas lá. Estão retirando as pessoas. Eu não estou falando de uma história de 50 anos, de uso capião. Não, é uma história que começa em 1700. São comunidades quilombolas que estão lá muito antes de muita coisa. Então, este homem, dentro da Fundação Palmares, desqualificando como ele está desqualificando as nossas lutas, é um perigo para mais de 3 mil comunidades quilombolas que existem hoje, mapeadas hoje pela Associação Brasileira de Antropologia, que existem no Brasil. Então, o perigo deste homem ali é esse. O que ele grita, o que ele xinga, o que ele fala. Mas existem interesses do agronegócio ali, e é por isso que é importante que a gente consiga, de alguma forma, proteger a Fundação Palmares, ou pelo menos proteger esse serviço específico de titulação de território quilombola. Eu acho que começa a gente saber onde ficam essas terras quilombolas, né? Eu e a Eliane tinha um amigo comum que era um figuraça, até que apresentou eu e a Eliane. E ele participou lá de algo do governo lá que mapeou todos os quilombos do Brasil. E esses mapas eram para estar em todas as escolas estaduais de São Paulo, pelo menos. Era para estar, assim. E nunca foi distribuído. Ele tinha, centenas desse mapa na casa dele. E eu tenho um que ele me deu. E não chegou nas escolas. Todas as escolas eram para ter. Então a gente nem sabe direito onde tem quilombo. E tem muito quilombo no Brasil, muito lugar que para a gente até fazer uma discussão mais ampla com a própria militância, tem que proteger a terra, você tem que pelo menos conseguir visualizar um pouco, né, que é importante, né, além de conseguir visualizar pelo que se está lutando, né, assim. Uma coisa importante que se diga é que o Bolsonaro, ele tem um problema pessoal com os quilombos, ele é de Eldorado. Com certeza.
Ele é de Eldorado. E ele é de família italiana. A família do Bolsonaro é daquelas muito remediadas, não tem nada. São muito simples. Então, eles não conseguiram grilar as terras lá. E tem muito quilombo em Eldorado. Tem em torno de 50 quilombos na região ali do Vale do Ribeira. E tem um quilombo específico lá, chamado Ivaporunduva, onde eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Na minha graduação, eu também fiz pesquisa lá nos quilombos do Vale do Ribeira. E as terras daqueles quilombos já estão em processo de titulação. Então, ele também tem um problema pessoal com essas comunidades. Então, atacar os quilombolas e as comunidades ribeirinhas ia fazer parte desse processo. Ele encontrou um homem negro que está disposto a vender a sua alma dessa forma para lutar contra isso. E ele só foi. Tem um monte de gente preta que acha mó legal ter racismo porque eles ganham dinheiro com isso, gente. É muito triste, mas tem. Mas também tem só que tem muitos mais que são compromissados. E é isso, e a gente tem só que se unir e entender qual é a jogada. Porque não dá para minimizar o discurso do Sérgio desse jeito. Ele não está ali só para atacar os nossos símbolos mais rasos. Lembra da Deep Web? Tem coisa muito mais profunda dentro da Fundação Palmares. E que não são sequer citadas. E eu acho que a gente precisa começar a descortinar isso para fazer com que as pessoas entendam por que aquele homem é importante para o Bolsonaro estar ali. O agronegócio está por trás. Ô, Zeca, em relação ao Sérgio, eu acho que é super importante a gente, enquanto negro, tomar posição em relação à postura dele. Porque o silêncio, né, é nosso inimigo. A gente tem que reagir contra. Como ela colocou a Fundação Palmares, que dá titulação aí para os quilombolas, né, os terrenos quilombolas. E foi uma conquista histórica conseguir a Fundação Palmares. E ter um negro, né, fazendo esse desserviço, né, como ela colocou assim, não é uma pessoa branca, é um homem negro. Agora, nós temos que saber que temos que nos contrapor a ele e preservar a instituição. Não é à toa que a gente tem, está criando aí factóides contra o 20 de maio, contra as Zumbi dos Palmares, né, querendo assim, docilizar a nossa luta. E a gente tem que ter resistência. Então a gente tem que lembrar o que o movimento negro na década de 70 construiu a Frente Negra, né, que a gente tinha. Então tinha vários movimentos e tinha uma Frente Negra muito forte. E a ditadura militar veio, né, e destruiu a Frente Nacional Negra. E desde então a gente tem uma fragmentação. E a gente tem uma fragmentação do movimento negro e que a gente não consegue hoje unificar esse movimento. E o Sérgio Camargo, né, ele consegue fazer esse serviço, né? A gente chama assim daquele escravo lá que era escolhido lá, pelos senhores lá das terras para se contrapor ao trabalho do negro. Então a gente tem que tomar uma postura. Eu não queria falar, mas é Capitão do Mato. Capitão do Mato. Porque tem setores que acham que a gente não pode falar isso, que a gente está desvalorizando o negro. Então, beleza. Eu falo, Capitão do Mato. Então, ele, cara, está fazendo assim, né, totalmente um serviço contra o nosso movimento. E a gente não podemos nos calar nesse momento. Então, é importante denunciar quem é. Ele tem problema familiar, talvez aí com o pai, tudo, mas ele hoje é um inimigo nosso, entendeu? Sim. Então, se torna um inimigo e a gente tem que combatê-lo. Então, não dá para ficar em silêncio. Tem que realmente pegar no pé dele, se a gente tiver que fazer movimento aonde ele estiver, ir atrás dele, tá? E fazer com que ele saia realmente da Fundação Palmares. E fazer com que, não só ele, né, que o governo aí, genocida, reacionário de Bolsonaro, respeite a Fundação Palmares. Porque nós, não adianta, mesmo a gente tendo governo de esquerda, né, como entre aspas aí foi o governo petista, a gente não tem uma representação à altura de pessoas negras dentro desses governos. Então o Lula criou a CEPIR, que é uma secretaria, não é ministério, né, não tinha verba, para falar que tem um cantinho da pessoa negra. Então a gente tem que cobrar, queremos aí 50% no mínimo de pessoas negras em cada ministério. Então a gente tem que ter essa postura.
né, de cobrar e realmente criticar quem não tiver serviço da luta negra. E não dá nem para dizer mais que não tem formada para ocupar esses espaços. Não dá para dizer. Tem um monte de preto doutor e preta doutora aí aqui. Tem um monte de gente extremamente capacitada para assumir todos esses espaços. Estamos prontos. A gente só quer chegar. Concordo muito com vocês e vi que eu fiz uma fala totalmente errada, né? Porque quando eu vi hoje esses comentários dele, eu falei, mano, eu não vou nem comentar que ele é muito otário, assim, sabe que você fica com raiva, mas vocês estão certíssimos e eu fiz uma fala totalmente errada. É sempre bom ter companheiros como vocês para nos colocar nos eixos, né? Na verdade, faz parte da estratégia, né, Júnior? Ele faz esses ataques que é para distrair. Porque eu ainda não escutei ninguém. Não escutei ninguém questionando nada sobre as titulações de terras quilombolas. As pessoas estão preocupadas. Mas as pessoas estão preocupadas, inclusive as pessoas do movimento negro, estão preocupadas com o tanto de absurdo que ele está falando. Gente, ele está falando daquilo que ele sabe que vai dar mais mídia. Ele está sendo orientado. Agora, aquilo que é de fato importante, quer xingar o zumbi? Xinga, mano. Mas continua fazendo a titulação da terra. Quer homenagear a Princesa Isabel? Homenageia. Até o Zé do Patrocínio homenageou. Homenageia, mas faz a titulação dos territórios. E aí o que a gente não está... Ele está com uma cortina de fumaça. A hora que a FUC... E outra, é num processo de desmonte. E para onde vai a questão das terras? O INCRA já está... Então, o INCRA já está frágil também. Aí vai para o Ministério do Meio Ambiente, aquele cara já está dizendo que precisa usar como oportunidade que a mídia está olhando para outras coisas para fazer o que eles quiserem. É isso, gente. É isso. Pessoal, vamos chegando no fim da nossa live aqui. Senão a gente fica conversando. Senão a gente nunca mais fala. Não, primeiramente eu queria agradecer muito a Esquerda Web, que eu tô sabe aquela mesa de bar que é o sonho da sua vida? Eu realizei esse sonho virtual, mas eu vou fazer presencial, pra gente conversar 5 horas, por favor, né, minha gente? Tomando uma cerveja, tomando vinho, na praia. Queria só de vocês agora a consideração final. Vamos começar pelo Severino e a Eliane fecha, então, com as considerações finais. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer, queria pedir desculpas aí pelos problemas que a gente teve. Live é isso, às vezes a gente tem problemas de conexão, mas deu tudo certo no final. Severino, sua despedida, suas palavras finais. Agradecer a participação, né? Agradecer a conhecer a Eliane, vendo que é uma pessoa realmente da luta do movimento, e acreditar que é possível, cara. A gente sonha, já dia Martin Luther King ainda tem um sonho, e acredito neles. E a nossa luta do movimento negro, ela precisa ser encarada assim, como um movimento que tem que fazer parte assim da luta de classe, conectada com a luta de classe dos partidos de esquerda. Então a gente tem hoje uma crise, né, de alguns setores do movimento, ou ele é totalmente identitário, né, ou o partido de esquerda acha que a luta de classe por si só irá resolver o problema da questão do negro, como a questão da mulher. Então, precisamos abrir um diálogo, criar programas, né, realmente, dentro das instituições de esquerdas, e não só cobrar, né, porque às vezes alguma instituição de esquerda fala, eu defendo o movimento negro, porém, quando vai praticar, não concretizam. E a necessidade da gente caminhar junto, sendo protagonista, lógico, nessa luta, que é uma luta do movimento negro, nós somos os protagonistas, mas, porém, precisamos dialogar com outros setores. E os partidos de esquerda têm que abrir espaço para a discussão do movimento negro. Eu acho que a luta da juventude negra nos Estados Unidos, ela não é em vão. Eu acho que abriu uma cisão no sistema, né, no principal epicentro do capitalismo, que é os Estados Unidos. Né? Diz que tem o sonho americano, mas o sonho americano oprime a juventude negra, a população negra lá há séculos.
e também nos demais países do mundo. O sistema capitalista é isso, né? Ele precisa dessa divisão racial e a divisão social, né, a divisão de gênero. E para superar, nós precisamos da unidade. Então é necessário abrir esse canal de diálogo com todos os setores da esquerda e programa do Movimento Negro. E venho aqui também convocar, né, todas as pessoas, né, do Movimento Negro, as pessoas da comunidade negra, as pessoas não negras antirracistas, a comparecerem no MASP, no próximo domingo, dia 7, às 14 horas, para fortalecer a nossa luta, né, sobre a opressão, a questão racial, contra a violência policial, contra o genocídio da juventude negra e também da população negra. Então, até o dia 7 de março, às 14 horas, no Rol no MASP. É isso. Eliane, minha querida. Eu sempre fico muito feliz com os... Fico sempre muito feliz com os convites do Júnior. Não consigo chamar ele de Zeca, gente. Pois é. Do Zeca. É que parece outra pessoa. Mas eu sempre fico muito feliz em poder falar sobre tudo isso. Tem sido bastante importante a gente pensar e poder falar isso para as pessoas, porque é importante que a gente entenda que a sociedade é feita por muitos e que existe uma parcela que é a maior parcela e que está sempre à margem. E é importante que a gente observe por que essa parcela está à margem. Eu também escutei esses dias de um pessoal lá do Rio dizendo que o negro não se insere na vida política. Por que que o negro não se insere? O negro pode vir até o partido porque nós vamos aceitá-lo. E aí eu fui obrigada a dizer para eles. Porque nós estamos montando o nosso próprio partido. Nós somos protagonistas. A gente tem as nossas pautas. Se a gente pegar as pautas da esquerda, das esquerdas que estão no poder hoje, as pautas nascem todas dos movimentos negros, quiçá sua maioria dentro dos movimentos de mulheres negras. Diferente do que se pensa, não tem nenhuma benevolência do governo federal a dar esse auxílio. Esse auxílio é uma conquista dos movimentos sociais que pressionaram deputados, que fizeram uma proposta que era muito melhor do que essa, porque o que o governo queria, mesmo assim, a contragosto, era dar R$200 de auxílio emergencial. E aí os movimentos sociais propuseram 1.200 e chegaram a 600, e agora existe a possibilidade que essa segunda parcela de 600 seja dividida em 3 de 200, ou seja, eles fazem o que eles querem. Então a gente precisa ficar atento, porque a gente sabe exatamente quem é que está na margem dessa história toda. Então, quero aqui agradecer demais ao Zeca Gil, para mim, pelo convite. Prazer em te conhecer, Severino. A gente precisa de verdade conversar, principalmente quando tudo isso passar, não é? E vamos sim ao Vão do MASP, quem estiver em São Paulo, sim, às 14h, no dia 7 de junho. Continuar essa luta contra o genocídio da população negra, do jovem negro especificamente. A gente sabe que é um período complicado por causa da pandemia, então está se orientando que todos estejam de máscara, que todos estejam com álcool, munidos de álcool gel, água na mochila para poder se hidratar. Mas não podemos deixar que os fascistas consigam ganhar esse processo da gente. Outra coisa que eu acho que é importante a gente parar para pensar. Existe uma grande possibilidade de haver um processo de cassação de mandato. Fico muito preocupada quando a gente fala sobre impeachment. O impeachment é um processo longo que vai exigir da gente muito tempo e a gente não tem esse tempo. Se existe a possibilidade de cassação deste mandato com esse bando de coisa horrorosa que o Sam está fazendo, é nesse sentido que a gente precisa se unir. Porque se ele for cassado, toda a chapa dele é cassada. Toda. E aí a gente tem a possibilidade de mudar tudo. Se ele sofrer um impeachment, a gente corre o risco de sair ele e ficar o Mourão, que vai permanecer com o mesmo tipo de política que ele vem fazendo. Então, que a gente pense bem nessas questões que a gente vai apoiar daqui para frente. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo.
Obrigado, companheiro. Boa noite. Dá uma segurada aí, vocês dois, que eu vou passar a ventinha e já volto para falar com vocês no offline. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E uma boa noite a todos. Curtam, comentem, compartilhem nossa página. Todo final de semana tem podcast. Também sempre está saindo matéria. Na Esquerda Web sempre estou escrevendo bastante. Continue aí seguindo a nossa página. Muito obrigado. E até a próxima live, que logo anunciaremos. Adeus, tchau, tchau.